Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita de 1858. Hoje nós vamos refletir sobre o artigo A Inveja, da revista de julho de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar os estudos anteriores da Revista Espírita e outros estudos feitos por nós, nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, nosso artigo de hoje, A Inveja, tem por subtítulo Dissertação Moral, ditada pelo Espírito de São Luís ao Senhor D. E Kardec relata para nós que o Espírito São Luís havia prometido ao Senhor D uma dissertação sobre a inveja. A razão da solicitação do Senhor D a São Luís não se ligava especificamente ao tema da dissertação, embora para nós esse seria um motivo bastante plausível, dado que, entre os vícios a serem estudados por nós, parece-me que a inveja é dos temas mais delicados, pelo fato de que é muito difícil e raro nós nos considerarmos pessoas invejosas, admitirmos que somos invejosos, admitirmos o vício da inveja. Mas no caso do senhor D, ele havia começado a desenvolver a sua mediunidade, tinha ainda dúvidas sobre a sua performance, queria testar a sua faculdade mediúnica, e é por isso que ele pede a São Luís que escrevesse, fizesse um ditado, escrevesse por seu intermédio. Kardec explica para nós que o senhor D se dirigia a São Luís com o coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Ele não queria uma prova, ele apenas duvidava de si mesmo. Ele não duvidava dos espíritos, da mediunidade, duvidava de si mesmo. E diz Kardec, Deus permitiu que ele fosse atendido para lhe dar meios de tornar-se útil, e Kardec adianta para nós que naquele momento o senhor D era já um médium considerado completo, se a gente pode considerar assim, não só pela grande facilidade de atuação, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo das mais elevadas categorias, os quais, por seu intermédio, se exprimiam facilmente e de boa vontade. Kardec ressalta para nós, nessa introdução ao artigo, que essas são qualidades que nós devemos procurar nos médiuns e que podem ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. Ele diz que o senhor D dispunha de vontade e fervor, aliados à aptidão natural, à mediunidade, como uma aptidão natural nele. Poucos dias bastaram
para levar, então, pelo exercício, pela disciplina, pelo trabalho, a sua faculdade ao mais alto grau. Vale dizer que seria interessante, nós poderíamos analisar com Kardec em O Livro dos Médiuns, quando ele analisa os médiuns e as comunicações por eles recebidas, esses aspectos abordados aqui no processo de desenvolvimento da mediunidade do Senhor D. Mas, como não é o nosso tema, nós vamos deixar essa análise para um outro momento. Nós queremos ressaltar o quanto ela é importante para a nossa reflexão, para que a gente possa, então, refletir sobre o ditado que, então, São Luís faz para tranquilizar o médium, o senhor D. O tema, a inveja, e diz São Luís: vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge. Inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Lápis na mão. Luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que alimenta e que lhe sugere incessantemente os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Tenho tanto direito a isto quanto àqueles? Sou um homem como eles? Por que seria eu deserdado? Por que seria eu deserdado se sou um homem como eles? Diz São Luís, ele se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja, feliz ainda se essas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Entrando nessa via, a si mesmo pergunta se não deve obter pela violência aquilo que julga ser-lhe devido. Aquilo que julga ser-lhe devido. Se não irá expor aos olhos de todos o terrível mal que o devora. Vamos parar um pouquinho nessa afirmativa tão importante, num parágrafo, duas afirmativas tão importantes. Em primeiro lugar, há o pensamento de que ele merece conseguir aquilo que julga que lhe é devido, merece o que lhe é devido, segundo o seu juízo. E se ele merece, seria até possível e válido obter o que merece pela violência, imagina. Mas há também uma outra preocupação muito presente em nossas almas invejosas: não expormos aos outros, como diz São Luís, o terrível mal que nos devora. Então, a gente tem consciência e dessa dificuldade, nos envergonhamos dela, isso é importante. Por isso escondemos, disfarçamos, usamos máscaras e projetamos, então, essa sombra daquilo que está não conectado em nós, como vamos ver daqui a pouco, o nosso lado bom, deixando que esse sentimento, o sentimento da inveja, nos corroa, como diz São Luís, como se fosse um verme, não é? É como ele se expressa aqui para nós, uma serpente que alimenta
os nossos pensamentos. Muito bem. Se esse infeliz tivesse olhado somente para baixo da sua posição, teria visto a quantidade daqueles que sofrem sem um lamento e ainda bendizem o Criador. Porém, a desgraça é um benefício. Por que a desgraça, corrigindo? É um benefício de que Deus se serve para fazer a pobre criatura avançar até o seu trono eterno, elevar-se, avançar até o seu trono eterno, uma figura significando a elevação da alma que aceita, compreende o caráter passageiro da desgraça e que vem como um aprendizado, oportunidades de aprendizado para nós, sendo então esse aprendizado um benefício de Deus em nossas vidas. E São Luís termina dizendo: fazei das obras de caridade e de submissão as únicas que vos podem dar entrada no seio de Deus, a vossa felicidade e o vosso verdadeiro tesouro na terra. Essas obras no bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé extirparão todos esses males, que desaparecerão um a um, à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade, que virão depois de vós. Amém. Termina São Luís. Então, meus companheiros queridos, como nós dissemos, a nosso ver, a inveja é um tema difícil de ser estudado pelo fato de termos uma grande dificuldade em nos reconhecermos invejosos. Vamos ver o significado do vocábulo inveja, porque ele aponta para nós o porquê da nossa dificuldade, desnuda para nós o porquê da nossa dificuldade, da nossa vergonha, muitas vezes, quando nos percebemos com esse sentimento. Inveja, sentimento provocado pela felicidade ou pela prosperidade de outrem. Desejo irrefreável de possuir ou gozar em caráter exclusivo o que é possuído ou gozado por outrem. Que coisa! A gente deseja para nós o que o outro tem, não quer que o outro tenha e queremos ter em caráter exclusivo. Olha só. Em outro momento, definição, significado de inveja, desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem, desejo de igualar-se a alguém, desejo violento de possuir o bem alheio, objeto de cobiça. É feia a inveja, não é verdade? E a gente se pergunta, nós nos percebemos pessoas invejosas, reconhecemos que temos uma imensa dificuldade, muitas vezes, em nos percebermos invejosas, embora muitas vezes nós até confessemos, eu não queria ser invejoso, não, mas às vezes eu sou. Não é verdade? A gente não se confessa às vezes assim, quando não muito para nós mesmos, nós observamos e nos percebemos um pouco invejosos, mas nós evitamos pensar nisso. E nos desculpamos de várias maneiras, e na maioria das vezes, como costumamos dizer, jogamos a inveja
para baixo do tapete, evitando de todos os modos registrar, perceber e acolher a nossa dificuldade. É interessante, a gente queria firmar esse ponto, nós observarmos a inveja provocada pelo desejo de possuirmos o que o outro possui. Podem ser bens materiais, mas podem ser também qualidades da alma, o adiantamento moral do outro, ou mesmo oportunidades e situações, o cenário da vida que nós gostaríamos de vivenciar. Com relação à posse dos bens terrenos, isso fica muito claro. Circunstâncias da vida, que muitas vezes não somos, por essas circunstâncias, favorecidos no nosso ponto de vista de importância da vida material, e isso nos incomoda. Mas muitas vezes, também o que nos incomoda é o bem-estar e a felicidade do outro, mesmo que nós não estejamos desejando exatamente aquilo para nós. Eu não desejo aquela situação, mas a felicidade do outro naquela situação que lhe apraz me incomoda e me aborrece, porque nós não conseguimos nos alegrar com o sucesso do outro, mesmo quando nós não desejamos aquilo que o outro tem para nós. Nesse sentido, vale a gente recordar a questão 970 de O Livro dos Espíritos, vamos aqui a ela, quando Kardec perguntando sobre o sofrimento dos espíritos inferiores, entre as mais variadas causas de sofrimento para os espíritos inferiores, porque esses sofrimentos, dizem os espíritos, são proporcionais ao grau de inferioridade dos espíritos, não é? Como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade, um dos motivos de sofrimento destacado, então, pelos espíritos em sua resposta, é a inveja, o fato dos espíritos inferiores invejarem o que lhes falta para serem felizes e não o obterem, verem a felicidade do outro e não a poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desesperança, quanto ao que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível, porque desejam todos os gozos para si e não os podem satisfazer, e esse desejo insatisfeito é para eles, espíritos inferiores, motivo de tortura. Então, a inveja está entre os sofrimentos, a causa dos sofrimentos presentes nos espíritos inferiores. Então, depois dessa constatação, e vale dizer, e vamos depois reafirmar isso, vale dizer que o primeiro passo será sempre reconhecermos o sentimento de inveja que existe em nós, para que num segundo momento nós possamos, naquele esforço de irmos para dentro, atendendo ao conhece-te a ti mesmo, do templo de Delfos, nós nos questionarmos sobre o que é que existe atrás, por trás da inveja, recordando que já temos frisado que o nosso comportamento vicioso, o nosso comportamento menos feliz, nosso comportamento, no caso, invejoso, é um sintoma consequente de nossa sombra, ou seja, de alguma verdade interior que não estamos acessando.
Em nossa essência, criados por Deus, não fomos criados invejosos. O sentimento de inveja foi alguma coisa construída por nós, na medida em que desconectamos do bem que existe em nós como marca divina de nossa filiação. Então, desconectados da nossa realidade espiritual de filhos de Deus, quando percebemos o outro como alguém que consideramos melhor do que nós nos sentimos infelizes com essa comparação, desejando ter o que o outro tem, ou mesmo simplesmente desejando que ele não, que ele seja privado dessas condições que invejamos. Esse aspecto é um aspecto terrível, eu diria assim, sem medo de falar de forma emocional, é terrível, porque muitas vezes nós não desejamos aquilo para a gente, mas a gente quer que o outro não tenha, porque nós não suportamos ver o outro felizes. Por que nós nos comportamos assim? Com a doutrina espírita, nós aprendemos que na raiz de todos os males e vícios estão o egoísmo e o orgulho, provocados pela importância que damos à nossa personalidade. Importância que damos à nossa personalidade. Quando a gente vai no importantíssimo artigo de Kardec em Obras Póstumas, quando ele trata sobre o orgulho e o egoísmo, ele diz para nós que é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, não é? Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Olhe aí a inveja presente, custando antes de tudo de satisfazer os seus desejos a todo custo, sacrificando sem escrúpulos interesses alheios, tanto nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto nas coisas de ordem moral quanto de ordem material. E diz Kardec que daí se originam todas as lutas, todos os antagonismos, todos os conflitos e todas as misérias humanas. Ele diz, num outro parágrafo, o egoísmo se origina do orgulho e a exaltação da personalidade, importância da personalidade, leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores e melindrando-se com qualquer coisa que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Ele se sente, nós nos sentimos ofendidos, então. A importância que, por orgulho, atribuímos à nossa pessoa, naturalmente nos torna egoístas. Diz ainda o codificador a exaltação da personalidade, o desejo de a qualquer custo realizar tudo o que consideramos imprescindível à nossa felicidade. A dificuldade em suportar que o outro possa ser mais do que nós, avaliando sempre que temos menos e nos sentindo menos importantes, é o que nos leva a esse sentimento, a essa dificuldade em nos suportarmos mesmo a nós mesmos, né? Mas também a dificuldade em conviver bem com aqueles que estão próximos a nós e que julgamos terem mais do que nós acreditamos
que seria nosso mérito possuir. Então, diz Kardec que a grande dificuldade, e aí nós concluímos com Kardec, não é? Concluímos com Kardec, que a grande dificuldade parece estar no reconhecimento da nossa pequenez. Reconhecimento da nossa pequenez. Esse é o ponto sério que nós gostaríamos de destacar na nota de Kardec, a questão 933. Quando Kardec diz para nós, em seu comentário, que nós não suportamos a nossa própria mediocridade. A nossa mediocridade parece-nos algo insuportável de ser aceito, face à nossa vaidade, ao nosso orgulho e à importância que damos à nossa personalidade. Face à nossa mediocridade, como diz Kardec, então, lá na nota, deixa eu pegar aqui o trechinho, é importante quando ele diz assim, ó, há pessoas invejosas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto possam ter nessas coisas, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ou seja, essas coisas que são invejosas estão com outros, não estão com elas, e mesmo que não interesse a elas ter essas coisas que podem ser materiais ou mesmo sentimentos, virtudes, não é? E a gente faz o parêntese, às vezes invejar o outro virtuoso. Se quiséssemos, faríamos um esforço para sermos virtuosos. Não, não me interessa, mas me irrita a virtuosidade do outro. Que coisa séria, eu invejo isso. Me sinto ofuscado pelo que o outro tem e eu não tenho. E aí Kardec diz para nós, e nós, olha, lápis na mão, nota de Kardec, a questão 933, grifamos, é a inveja aliada à mediocridade. Inveja aliada à mediocridade. Por que é tão difícil nós aceitarmos essa condição de inveja aliada à mediocridade? Porque olha o significado da palavra mediocridade: falta de mérito ou valor, vulgaridade, pessoa de pouco valor ou sem talento. Gente, muito difícil a gente se admitir essa coisa qualquer, esse mais ou menos, muito mais para menos do que para nós. A nossa incapacidade, a nossa falta de mérito, a nossa vulgaridade. Difícil. Que aí a gente sente a presença do orgulho e da vaidade em nós. Então, nós vamos ver que esses sentimentos, e a inveja está presente nesses sentimentos que nos causam sofrimentos materiais, são para nós torturas da alma. Está na resposta à questão 933. Os espíritos ressaltam a inveja e o ciúme. Aqui é que eles dizem que são dois vermes roedores que atacam o nosso espírito, tirando toda a nossa calma e toda a possibilidade de repouso possível. São fantasmas que não nos dão tréguas, que nos perseguem mesmo durante o sono. Dizem os espíritos, o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. A inveja aliada à mediocridade, diz Kardec na sua nota, e continua mostrando para nós o que há por trás ainda disso, quer dizer,
Por que é que isso acontece? Porque, na maioria das vezes, o que invejamos, nesse estágio evolutivo que nós encontramos, está muito ligado à importância que damos às coisas do mundo. Vai lá, grifa na nota de Kardec, importância que damos às coisas do mundo. Se nós aceitássemos viver com o necessário, admitir que o que temos é bastante satisfatório para a nossa existência, nada pedindo de supérfluo à vida, seríamos mais felizes e nos livraríamos, diz Kardec muitas vezes, daquilo que consideramos ou é considerado por outros calamidade em não termos na vida material. Ele lembra para nós que o homem civilizado cria necessidades que não são reais, que isso o afeta demais e que o oposto, a confiança, a certeza da vida futura, da precariedade dessa vida material, um estágio importante, mas passageiro na nossa trajetória de espíritos imortais, essa esperança num futuro que será tão melhor, quanto melhor agirmos nessa nossa encarnação, essa certeza de um futuro que se abre, esperançoso para nós, está na nota de Kardec, essa observação. É o que nós vamos opor, a possibilidade de opormos a esse sentimento, deixando de criar, como podemos ver na questão agora 926, deixando de criar para nós novas necessidades, que são sempre, muitas vezes, fonte de novas aflições. Os espíritos nos recomendam aquele que sabe restringir os seus desejos, e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Questão 926, resposta dos Espíritos. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos. Chamamos atenção também na nossa reflexão, anotamos aqui no nosso Livro dos Espíritos, a questão 281, porque quando Kardec pergunta por que os espíritos inferiores, marca de inferioridade nossa, se comprazem em nos induzir ao mal, o que é que a gente observa no comportamento dos espíritos inferiores que querem nos prejudicar? Aquilo que nós observamos. Muitas vezes não querem ter o que nós temos. O que os move é o despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. A felicidade dos bons é insuportável para os espíritos inferiores. Eles invejam o gozo dos que lhe parecem felizes do mundo. Então, e nós vamos chegando ao final dessa nossa reflexão, que consideramos tão importante sobre a inveja, lembrando que lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, Kardec vai comentar que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. A causa da inveja vem muitas vezes começa na maneira menos feliz com que encaramos a vida terrena, supervalorizando-a, não é verdade? Porque quando temos a certeza de um futuro próximo, que pode ser magitoso, essa certeza nos sustenta e anima.
e longe de nos queixarmos, agradecemos ao céu as dores que nos fazem avançar. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o peso. Da maneira, então, de considerarmos a vida, resulta ser diminuída a importância que damos às coisas desse mundo. E desse modo, dando menos importância às coisas do mundo, nós nos sentimos compelidos a moderar os nossos desejos, a nos contentarmos com a nossa posição sem invejar a posição dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que nós possamos experimentar. Não supervalorizar os reveses, eles fazem parte da vida, mas muitas vezes nós nos fixamos nessas ocorrências, supervalorizando-as. Então, se nós procedendo assim, tendo essa certeza de um futuro próximo que pode ser mais ditoso, nós tiramos dessa certeza uma calma e uma resignação que vão nos ajudar evitando para nós as torturas, angústias e misérias do ciúme e da ambição. Então, fechando, primeiro passo, admitir a inveja em nós, pela importância que damos à nossa personalidade e damos à vida material e à posse do supérfluo. Supervalorizamos ainda o supérfluo, damos uma importância descabida à vida material e à nossa personalidade. Eu, primeiro eu e ninguém mais do que eu. Desse modo, então, como encararmos a vida terrena, modificando agora a nossa maneira de encarar a vida terrena, melhor dizendo, modificando a maneira de encarar a vida terrena e aprendendo a restringir os nossos desejos, nós nos livraremos aos poucos pela transformação dos nossos sentimentos, não pela repressão ou pelo disfarce de nossos sentimentos. Nós iremos transformando esses sentimentos que acolhemos, admitimos existir em nós, para que possamos transformá-los à medida em que vamos conectando, sim, com o bem que existe em nós, com nossa essência divina, pelo entendimento do verdadeiro sentido da vida e dos aprendizados que precisamos fazer. Muito bom, que estudo gostoso. Você gostou também? Diz aí para nós se você gostou. Olha, agradecemos a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em seu espírito, em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. E esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.